Mas o Senhor diz assim: eu envio vocês como ovelha por meio dos lobos. E nós estamos inseridos nessa sociedade que é mais ou menos isso, né? Cada um tentando tirar proveito do outro, né? Pessoas que não trouxeram, como nós também não trouxemos nada desse mundo. Quando nascemos, nós não trouxemos nada. Quando morremos também, nós não vamos levar nada, não é verdade? Mas enquanto estamos vivos nesse mundo, nós lutamos, brigamos e nos gastamos para conseguir coisas que nós não trouxemos e nem coisa que nós vamos levar. Mas faz parte do nosso processo, né? Conseguindo. Para quem? Para levar para onde? Mas faz parte do nosso ciclo. Nós estamos inseridos nessa sociedade, no meio disso. E às vezes nós encontramos pessoas assim que às vezes é nosso professor, às vezes é nosso chefe, às vezes é um amigo que quebrou a corrente da confiança, né? Uma coisa ou outra assim, aqui e acolá, assim, a gente encontra com esse paradoxo, pessoas assim. O capítulo 15 do livro de Mateus, de São João, o Evangelho de São João, um pouquinho na frente, o Senhor Jesus falando sobre isso, ele diz algo interessante no capítulo 15, ali na parábola da videira, mas não é a videira que nós vamos falar do capítulo 15, o versículo 18 e o versículo 19, onde lemos assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a quem? A mim. Aí o versículo 19 ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Compreende? Vocês estão, mas vocês não são. Pelo contrário, dele eu escolhi vocês, eu tirei vocês de lá. E como cantou meu irmão aqui, ele disse há pouco, né? Eu estou transformado. Transformado é você estar sem pertencer. Você não precisa pertencer, sabe? Você vai no mercado fazer compra, vai lá na padaria, sei lá, tem pessoas de todas as espécies ali, mas você não pertence àquele grupo, né? Você vai por uma necessidade física. Nós temos que olhar onde nós estamos, o que estamos fazendo e para onde nós vamos. E se o Cristo viesse nos dias que está para vir, se ele me encontraria aprovado para morar com ele na eternidade, sabe, queridos? Porque às vezes nós perdemos muito tempo olhando assim as coisas desse mundo, e esse mundo assim, ele é muito dócil, ele é muito enganador, ele é muito perverso, ele é muito mau. Ele faz com que a gente assim passe a gostar de determinadas coisas que esse mundo oferece, sabe? Mas nossa pátria não é aqui. Nós temos que lembrar disso, nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa casa é apenas um acampamento, um lugar que o Senhor abençoou a nós para que pudéssemos escapar ali da chuva, do sol quente, guardar as nossas roupas ali, se alimentar e cuidar da família que o Senhor Deus confiou a nós, para que nós possamos nos lembrar dele, para prepararmos para morar na eternidade, porque é o céu que é o nosso lugar, é o céu que tem a eternidade, é o céu que é diferente de tudo isso, onde não terá nem raiz nem ramo das coisas más e perversas que tem nesse mundo. Quando nós ouvimos, né, mais uma vez aqui, meu irmão, vou usar a sua mensagem aqui, eu estou transformado, transformada significa que realmente você está transformado. Você não pode servir a Deus ou servir a Mamon. Você não pode ser contaminado com as coisas do mundo, sabe, porque está no mundo e esquecer-se das coisas de Deus. Eu tenho que, sabe, ter comunhão com o meu Senhor. Eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que meditar nas coisas que eu li, porque é aqui que eu cresço espiritualmente. Certas vezes os discípulos disseram assim ao Senhor: ó Deus, Senhor Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Era muito simples para o Senhor Jesus dar um estalar de dedos assim e dizer: está feito, né? Porque ele tinha poder para isso. Mas ele disse assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que mesmo? A palavra de Deus. É aqui que eu cresço espiritualmente. É aqui que eu sou transformado. É aqui que eu entendo, sabe, o papel da ovelha no meio dos lobos. Eu falo sempre para minha esposa, para meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, já são homens, né?
O caçula completou 18 anos, já é um homem, né? Eu tenho dito para eles assim, olha, tenha calma com as coisas, reflita com as coisas, esteja sempre assim com os olhos de águia lá na frente, sempre um passo à frente daquilo que você vai fazer. Porque se não der certo, você sabe que você tentou pelo menos. Porque, queridos, se nós fazemos alguma coisa que nós vamos fazer e nos ferir, nos machucar e perder recurso, foi porque foi mal planejado, né? Talvez não foi orado, não foi conversado com Deus. Porque tudo aquilo que tem a mão de Deus, a direção de Deus, dá certo, compreende? Maridos, converse com as suas esposas, sabe, antes de fazer alguma coisa. As mulheres sabem muito das coisas. Não é questão de ser mais homem, menos homem, não é isso, não. É que as mulheres têm uma coisa que nós homens não temos, é uma coisa chamada sexto sentido, que eu não sei como é que elas têm isso, sabe? Mas Deus colocou elas assim, deu a elas um útero que elas transportam, carregam um fetozinho, um zigoto, um embrião, um bebezinho por 9 meses, uma dádiva somente pertencente a elas. Elas pensam de um lado da mente, a gente pensa do outro lado. Elas são emocionais, a gente são mais pelo lado da razão. Então pergunte para elas assim, olha, eu estava querendo fazer isso, o que é que você acha? Estava querendo trocar até do celular, pergunte para ela o que é que ela acha do celular, da TV, do sapato, da calça. Tenha diálogo, sabe, querido? Diálogo é muito importante para nós que somos cristãos. A sociedade aí fora não conversa não, sabe? A sociedade aí fora acha que dando um vestido para a esposa e as compras do mês estando ali, a comida e a roupa, já é tudo. E ninguém casou pela roupa e pela comida, não é? Pelo menos eu acredito que não. A esposa, ela casou com o homem porque de fato ela amava, né? E o passar dos meses, o que aconteceu que esse amor foi esfriando, que foi colocando isso à semelhança das coisas do mundo? O mundo aí fora, que é um mundo traiçoeiro, é um mundo perverso, onde as pessoas traem, e é uma coisa natural isso, sabe? É uma coisa comum. É uma coisa comum as pessoas ter outra pessoa aí, sabe? Um namorado, um amante, uma coisa comum. Falar para um crente que não pode olhar para uma outra mulher, isso é um bobão, né? Um dia eu escutei isso de alguém, um tio meu, sabe? Ele não é da igreja, né? E um dia eu fui visitar ele, tinha lá uns parentes assim, disse, olha, que coisa bonita, o Rinaldo. Eu disse, a minha esposa é mais bonita. Ele disse, vai dizer que ela é mais bonita que a tua esposa. Eu disse, a minha é mais bonita. Tu é um bobão, tu tem que também olhar as outras coisas. Eu fiquei pensando depois, né? A ovelha no meio dos lobos. Eu sempre lembro disso, sabe que Jesus disse, vos envio como ovelha para o meio do lobo, sempre. Enquanto a gente estiver ligado, querida, a videira, sabe, o Senhor Deus não vai deixar que sejamos atingidos pelos raios do mundo mau e perverso, da maldade, pelos dados inflamados do inimigo, porque o Senhor nos protege debaixo da videira, que a videira é o Senhor Deus. Lembra que ele disse? Eu sou a videira, vós sois quem? O ramo, e meu pai é o agricultor. Ele cuida da gente, ele cuida. O agricultor é aquele que cuida, que poda, que nos guarda de tudo isso que tem guardado. E é por isso que nós temos que ser sempre gratos àquilo que ele tem feito por nós, sabe? O livro de Efésios, querido, um pouquinho na frente aí, o capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante para nós. Capítulo 5, capítulo 6, versículo 12. 6:12 do livro de Efésios. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que das regiões celestes? Porque eles foram expulsos de lá do céu para cá, não é? Contra os dominadores, eles dominam esse mundo. O vício de onde vem, a maldade de onde vem, a traição de onde vem, a mentira de onde vem, a rixa de onde vem, o falar mal do outro de onde vem, sabe? As injúrias, as injustiças de onde vem. Desses anjos que não quiseram ficar lá no céu, de lá foram expulsos junto com o seu grande chefe, o inimigo de Jesus e nós também. E nós estamos inseridos no meio deles assim, olha, escutando isso, e às vezes somos atingidos, somos afetados, e às vezes queremos reivindicar.
Ovelha não reivindica, sabe, queridos? Ovelhas confia no pastor, que é o sumo pastor nosso, Jesus Cristo. Por isso que a ovelhinha míope lá que eu disse, ela obedece 100% à voz do seu pastor quando ele está pastoreando ela, sabe? Passou de 50 metros, ela não enxerga, mas ele está lá com a voz, ela vai seguindo em direção à voz dele. A voz que nós temos a seguir, querida, é essa voz que está aqui, sabe? O nosso sumo pastor, o que foi que ele disse? Porque, querido, um dia desse eu vou querer morar nos céus. Eu acredito que você também tem renunciado às coisas desse mundo para um dia morar nos céus. Não foi para você ficar sofrendo, sabe, aqui nesse mundo, passando por agruras, por desafios, por injustiças, por decepções. Não foi para isso. O Senhor Deus está no céu, preparando um lugar para mim, um lugar para você, onde nós vamos morar, para viver lá eternamente. Agora, se eu estou aqui nesse mundo, eu tenho que fazer o quê? É começar a sonhar com esse céu, sabe? Não carregar vingança no meu coração, porque Jesus disse lá em Mateus 6, bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão os céus, não é? Não são os violentos, queridos. Esse mundo, nós ouvimos muito por aí, dizendo assim, o mundo é de quem é dos mais espertos, já ouviram isso? Não é? Não tem essa fama aí? O mundo é dos mais espertos, o mundo é do mais esperto. Mas eu digo uma coisa para vocês, o céu não é dos mais espertos. O céu sabe de quem é? É dos escolhidos. É daqueles que o Senhor disse assim, estão, mas eu vos escolhi a vós outros. E o capítulo 6, versículo 37 do livro de São João, Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Compreende? O Senhor Deus nos tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos protegido. O Senhor Jesus, o que fez lá na cruz, foi por causa do amor que Ele sente por mim, por você. E nós precisamos demonstrar esse amor através dos nossos atos, da nossa justificação pela fé, que é chamada aquilo que Ele fez na cruz por minha causa. Compreende? Não é pela lei. Eu não sou salvo pela lei, você não é salvo pela lei. Ninguém é salvo pela lei. É salvo pela graça e pela fé que temos em Jesus Cristo. A lei é só para nos mostrar, para nos conduzir a Cristo Jesus. Compreende? Ninguém guarda a lei mais perfeita do que os judeus, portanto, fizeram o que com ele? Colocaram ele lá na cruz. O Espírito de Profecia disse que se ele viesse novamente nos dias de hoje, novamente ele seria colocado na cruz de novo. E ela diz que quando Jesus estivesse próximo à vinda do Senhor, muitos da igreja também estaria com aquele mesmo sentimento que houve entre aqueles homens da época de Jesus Cristo, sabe? Eram os sacerdotes da época. Mas que isso não seja eu, não seja você, compreende? Não venha ser nenhum de nós. Que isso aconteça lá, que fique lá, que as coisas aconteçam por lá, não conosco. Nós temos que estar sempre com os olhos abertos, queridos. Sempre à frente, sabe? Sempre à frente. Sempre aqui, como ovelha, mas com o ouvido aberto, lá na voz do pastor. O que é que o Senhor Jesus está dizendo para mim? O que foi que ele já disse? Como é que ele deseja que eu faça? O livro de Hebreus, dá uma folhadinha lá na frente. Hebreus, capítulo 10, também traz algumas informações para nós. O livro de Hebreus não tem autor, não é? Mas a senhora White diz que foi a senhora White que escreveu, que ela diz assim, Paulo escrevendo aos Hebreus. Então, nós acreditamos pelo linguajar, pelas as colocações e a data escrita da carta, foi o apóstolo Paulo também que escreveu. Então, no capítulo 10 de Hebreus, o versículo 23 em diante, nós lemos assim, capítulo 10 de Hebreus, versículo 23, lemos assim, guardemos firme o que mesmo, queridos? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é quem mesmo? É fiel, ele cumpriu com as suas palavras, ele cumpre com aquilo que disse, as promessas dele é fiel, por isso que ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Qual é a esperança que temos em Jesus? O seu retorno para nos buscar. Aí ele diz assim, sem vacilar. Nós não podemos vacilar, sabe, queridos? O que é vacilar? Vacilar é não estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, sabe? É você achar que é normal determinadas coisas, né? A pessoa viver, comer, beber,
Nós vemos tudo isso, as pessoas fazendo por aí. Eu não faço porque não é assim que o Senhor pediu para que eu fizesse. Você já cortou seu dedo alguma vez sem querer? Eu já cortei. Eu gosto de chupar laranja, sabe? E eu tinha uma faquinha em casa assim pequena, ela começou a ficar assim sem corte. Aí eu disse para a esposa, eu preciso comprar uma faquinha para descascar laranja. E então eu fui lá no mercado, comprei uma faquinha pequena, dessas faquinhas de serra, né? E fui de cascar a laranja assim. Ela cortando demais assim, eu errei a laranja assim, ela cortou a casca e veio no meu dedo, cortou meu dedo. E saiu sangue. Eu falei, puxa vida, viu? Que bobagem. Aí eu esperei assim uma semana, sarar o dedo ali e tal. Aí eu pego de novo a faca. Vou lá cortar de novo. Ela me corta a segunda vez. Eu disse para a esposa, mas eu fiz uma besteira. Eu comprei uma faca assassina. É a segunda vez que ela corta meu dedo. Aí ela disse, então você volte para a faquinha antiga lá. E eu falei, não, mas eu tenho que me acostumar com essa faquinha. Eu vou ter que dar um jeito nela aqui, né? E eu fui cortar de novo, ela escapou e queria cortar de novo meu dedo. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou estar vacilando, não. Eu vou voltar para a faquinha meio cega lá, né? Que ela pelo menos cortava. Eu forçava um pouco mais. Então, o que eu quero dizer a você? Que nós, às vezes, fazemos as coisas sem querer fazer. Paulo diz assim, que existe pecado para a morte e existe pecado para a vida. Mas se pecado é pecado, como é que existe pecado para a morte e pecado para a vida? Deixa eu explicar para você isso. Se você não conseguir guardar muitas coisas daquilo que eu estou dizendo essa noite, guarde pelo menos essa informação. Pecado para a morte. Qual é o pecado para a morte, querido? O pecado para a morte, sabe qual é o pecado para a morte? É aquele pecado que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu entendo que é errado, que eu não deveria fazer, que eu maculo a presença do Espírito Santo na minha vida, que eu sou repugnado diante do Senhor por aquilo que eu faço, mas me traz satisfação. Eu faço, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Mas eu sei também que tem outra pessoa que sabe quem é? Deus. Então esse pecado é chamado pecado acariciado, é pecado contra o Espírito Santo de Deus, que ele já me disse para eu não fazer, mas eu sinto satisfação em fazer aquilo. Esse é o pecado acariciado, é o pecado para a morte. E o pecado para a vida, qual é o pecado para a vida? É o pecado involuntário, o pecado que eu fiz sem querer fazê-lo, um pecado momentâneo, não é? Já viram, por exemplo, um acidente de carro? Nenhum motorista quer bater no outro, né? Mas não bate, às vezes a gente não vê os veículos batidos, nenhum queria bater, mas foi um acidente, foi um vacilo. Então, aquele pecado, por exemplo, que a gente está de sangue quente, assim, diz uma coisa e fez somente aquele momento e depois se arrepende e pede perdão a Deus e não faz mais, esse é o pecado que a gente pede perdão a Deus, é perdoado e não faz mais. Esse é o pecado para a vida, compreende? É bem diferente o pecado para a morte e o pecado para a vida. Por isso que ele diz assim, que guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Eu não posso estar vacilando, né? Os bandidos usam muito esse linguajar aí, ó, tá vacilando, vacilão aí, né? Dando sopa por aí, né? Tá fazendo bobagem por aí. O versículo seguinte, querido, o versículo 25, ele diz assim, olha, ouça isso. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, o que mesmo? Se aproxima. Qual é esse dia que se aproxima? O dia da vinda do Senhor. Não deixe de ir à igreja, sabe? Às vezes a gente, querido, não gosta de ir à igreja, mas ir na igreja domingo à noite, quarta-feira à noite, dia de sábado, eu já sei tudo que acontece na igreja. O irmãozinho lá, aquele que canta, aquele pregador e aquela mesma mensagem. Eu não vou hoje não, tal. Queridos, a senhora White diz assim que sempre, sempre, sempre o mensageiro terá alguma mensagem que vai servir para você aquela noite. Você não vai sair vazio de forma nenhuma. Se você prestar, se você ouvir aquilo com atenção, com espírito de humildade, você vai sair cheio do Espírito Santo na sua vida, sabe? O nosso problema maior, querido, é que nós fazemos um pré-julgo das coisas, né? Nós julgamos facilmente porque os lobos lá fora, que nós estamos inseridos no meio deles, eles fazem isso. Eles julgam, eles falam, eles criticam,
Não deixei de congregar como é costume de alguns. Eu não posso deixar de vir à casa do Pai. Essa é a casa do Pai, onde eu me encontro com meus irmãos, onde eu ouço o louvor que eu canto a meu Senhor, onde eu medito na sua palavra, onde eu vejo o meu irmão, a minha irmã, onde eu digo para ela um feliz sábado, uma feliz semana, onde eu posso dar um sorriso para ela. Aqui é a casa do Pai. Ai de nós, queridos, sabe? Ai de nós, o Senhor Deus diz, aquele pelo qual vem o escândalo à casa do Senhor, porque essa casa é chamada casa de oração, não é uma casa para nós fazermos aquilo que nós queremos fazer, sabe? Essa casa não é nossa. Quantos pastores não já passaram aqui o templo continua, a casa continua. Ela é física, sabe? Ela é inanimada, nós somos contrários, somos mortais, sentimos dor, vamos embora. Alguém machucou você? Peça perdão. Como você pensa que vai chegar no céu sem conseguir perdão às pessoas que machucaram você? Você não quer o perdão de Deus diante dos seus atos? Você deseja o perdão do Senhor. Como ele diz, como você vai receber o perdão de pessoas que você conhece e sabe, mas espera receber o perdão daquele que você nem viu? Nós temos que saber, ô meu irmão, minha irmã, eu errei, meu irmão. Às vezes, querido, o nosso comportamento tem machucado muitas ovelhas da casa do Senhor, sabe? E às vezes nós machucamos pessoas assim sem nem querer. Eu não acredito que ninguém diz alguma coisa para um irmão assim para ele que ele deixou de vir à igreja porque quis dizer, sabe? É porque era o momento ali do vacilo, disse sem pensar, sabe? As nossas palavras elas são muito afiadas, elas são muito rápidas. Aqui e acolá nós dizemos coisas assim sem imaginar o ferimento das palavras, aquilo que ela vai causar. Depois de dita, querido, não tem mais jeito de voltar atrás, sabe? É como uma flecha atirada, se diz por aí as palavras, né? Elas são muito rápidas, as palavras. Por isso que nós temos que, sabe, contar até 10 antes de dizer as coisas. Não julgue as pessoas pela sua régua, sabe, queridos? Tem pessoas que é um bebezinho, ela está caminhando na fé, está caminhando, ela não tem ainda o grau de conhecimento que você tem. Ainda é um bebezinho, ela é braba daquele jeito, ela é braba, é mal educada daquele jeito, mas ainda está crescendo na fé. Não pense que ela já tenha o mesmo conhecimento que você tem, sabe, queridos? Olhe para dentro dela e veja o valor que ela tem lá diante da cruz do Calvário, porque Jesus morreu por ela e morreu por você. Não foi só por você, foi por ela também. Por isso que ele diz, eu vim buscar quem? O que estava perdido. Os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. São esses que o Senhor veio, está vendo? Não foi o pastor, não foi um ancião, não foi o líder que sabe cantar, que sabe pregar, que sabe dar estudo bíblico. É aquele que dá trabalho, é aquele que tem um probleminha lá, sabe que não entende as coisas, que quer as coisas para ontem, que é apressado, e que isso e que aquilo, e quando as coisas não acontecem, esperneia, e é esse. Paciência, paciência com eles. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha esse versículo 26, querido. O que está escrito no versículo 26 aí do capítulo 10 de Hebreus? Ele diz assim, olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fez não serve de nada para a minha vida. Porque se eu viver deliberadamente, quer dizer, fazendo aquilo que não é para fazer, sabe, desenfreado, ele diz, já não serviu de nada o conhecimento da Bíblia para você. Está servindo de quê? Se você não muda em nada, não mudou nada. Continua o mesmo homem, a mesma mulher. Mas é o Senhor quem julga, sabe? Não é o pastor da igreja que julga. Não é nenhum de nós que julga. O papel de julgar, querido, de separar, é do cefeiro. Jesus Cristo diz, quando eu for com meus anjos, o anjo do Senhor, que é o cefeiro, ele vai separar o joio do trigo, vai amarrar o joio com os feixes, vai lançar fora, vai jogar no fogo, vai separar o trigo, vai separar as ovelhas dos bodes, é papel do Senhor. Até lá a gente tem que esperar, sabe, com paciência.
Nós ficamos inflamados muito rápido, querido. Nós julgamos as coisas muito rápido. Nossa pressão sobe lá em cima muito rápido. Por que é que nós temos que tomar remédio para controlar a pressão? Porque a gente fica no estado de nervos, não é? A minha mãe, ela dizia assim, sabe, meu filho, meu coração hoje amanheceu, sabe, eu tenho que tomar remédio para minha, para minha pressão. Eu dizia, mas minha mãe, o coração é só um músculo que pulsa sangue. Ela, não, meu filho, mas está no coração, também está na mente e tal, esse negócio todo. Esses dias eu estava lendo um artigo onde estava dizendo assim que o nosso coração, recente, foi descoberto que ele também tem neurônios, os mesmos neurônios que tem na mente, tem no coração, tem em torno de 100 mil neurônios no coração. É por isso que ele mata a pessoa quando a pessoa tem muita raiva, sabe? Morreu de parada cardíaca, porque pressionou demais o coração. Por que é que nós temos que fazer isso? Olha, se o problema existe e eu estou nervoso, existe o problema. Se eu tiver calma, eu vou saber resolver o problema. E também vai ter o problema. O problema não vai deixar de existir se eu tiver nervoso, se eu tiver chateado. É por isso que nós precisamos desenvolver, querido, uma coisa chamada paciência. É aquilo que Jesus disse quando ele vem buscar a sua igreja. Lembra que ele diz assim? Aqui está o quê? A paciência dos santos. Lembra que é a primeira característica. Outra característica, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o que mesmo? O testemunho de Jesus. A característica, paciência. Como é que eu sou explosivo e vou chegar no céu explosivo? Não tem lugar para explosivo lá no céu, querido. Não tem. Me diga um que era explosivo, que não teve que se reconciliar. Pedro não foi. Pedro, até a morte de Jesus, ele não era de fato convertido, ele teve que se converter. Depois ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Lá em 1 Pedro 5, versículo 6. Tem que haver entrega, tem que haver renúncia. Aquilo que meu irmão disse aqui, tem que haver um homem transformado. Essas coisas é ruim de engolir, mas, Senhor, eu vou engolir por causa do Senhor. Eu vou suportar essas coisas, Senhor, por causa do amor ao Senhor. Não era para eu explodir mesmo. Eu sou homem, eu também sou homem igual ele. A gente pensa assim às vezes, não é? Eu vou explodir mesmo, porque eu também sou homem e está pensando o quê? Mas, Senhor, por causa do amor a Ti, Senhor, eu não vou causar escândalo. Me dê força, Senhor. E vai passar, sabe? Vai passar. E as pessoas vão lhe dar razão. Você fez uma coisa importante. Santificou o nome do Senhor diante dos ímpios e foi santificado diante do Senhor. Porque você não se explodiu, sabe como as pessoas do mundo faz. Queridos, antes de eu vir para esse distrito, eu era pastor do outro lado aqui da cidade, sabe? Um dia me chamaram para fazer um velório. E eu fui fazer um velório. E cheguei lá, disseram assim, olha pastor, esse moço era desbravador, ficou na igreja até 20 anos, até os 20 anos. Aí deixou o clube de desbravador, abriu uma borracharia, aí conheceu uma moça, que não era da igreja, foi morar com essa moça. A moça usava drogas, e ele também começou a usar drogas. E chegou esses dias aí, ela queria usar droga, ele não tinha dinheiro para comprar droga, ela almoçou e foi deitar. Ela foi, matou ele, foi na delegacia e disse que ele estava agredindo ela. Ela fez o BO, voltou para casa. Está vendo aqueles menininhos que estão em volta do caixão ali? Aqueles 3 é filho dele. E a esposa matou. Falei, meu pai do céu, onde nós estamos? Não passaram-se 2 meses. Me chamaram para fazer outro velório. Lá vou eu. Cheguei lá, o que aconteceu? Esse moço, quem matou ele foi o sobrinho dele. Eu falei, o sobrinho dele? Sim. E como isso? Ele é taxista, ele trabalhou durante o dia inteiro, lavou o táxi no final do dia, deixou na frente de casa. E o tio dele chegou no final do dia e foi conversar com a esposa. A esposa ainda não tinha terminado o jantar. Ele disse assim, eu vou dar uma passeadinha com o cão, com o cachorro lá fora, enquanto você prepara a janta, e eu já volto. E o marido, então, conduziu o cãozinho ali pelo corredor, saiu na rua, e o carro ali estava limpinho e lavado, né? Como o cão não entende se está limpo, se está sujo,
Ele seguiu o ritual do cãozinho ali, foi marcar o território dele, fazendo um xixi no pneu do carro. Então o sobrinho viu, acabei de lavar, etc e tal, aquela discussão com o tio. Ele entrou dentro de casa, pegou uma faca, enfiou no pescoço do tio. Quando viram o barulho, a esposa veio, o senhor nem tinha jantado, morrendo. Ele colocou a esposa dentro do táxi, a filhinha, e sumiu no mundo. Queridos, onde é que nós estamos? Família é para proteger, é para amar, é para cuidar, é para zelar. Olha o mundo que eu estou e você está, compreende? Olha as manchetes de jornais, os jornais sensacionalistas para dar audiência e vender folhas. Olha, se coloca em cima dessas coisas assim, a gente olha, não acredita que certas coisas acontecem, não é? Esse mesmo capítulo 10, queridos, o versículo 35, ele diz assim, olha, não abandoneis, portanto, o que mesmo, queridos? A vossa confiança, por quê? Ela tem grande galardão, ela tem herança, você tem coisas a receber, não abandone, portanto, a confiança. Confiança em quem? Em Jesus Cristo. O versículo 36, ele diz assim, com efeito, tendes o que mesmo, queridos? Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que mesmo? A promessa, ele diz assim, tem necessidade, eu tenho necessidade de perseverar, você também tem necessidade, sabe? Não é uma questão de, eu não posso mais perseverar, não, eu tenho necessidade, igual a fome, eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de beber, de matar a minha sede, como também eu tenho necessidade de perseverar, é uma necessidade que está na vida do cristão. O cristão nunca vai estar sobrando, sabe, em perseverança. Dizer, olha, eu tô com a fé por aqui, eu não tenho mais como crescer em fé, minha fé já extravasou. Não, você vai precisar sempre de fé. Você vai precisar sempre perseverar, queridos. É o caminho dos santos, é o caminho das ovelhas. O versículo 37, ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá, e o que mais? O versículo 38, ele diz, todavia o meu justo viverá por onde, queridos? Pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, quer dizer, eu não tenho alegria nele, a minha alma não tem alegria nele. Se retroceder, quer dizer, chegou tão perto da salvação e abandonou tudo. É como Salomão diz, o cão voltou a comer o seu próprio vômito, quer dizer, abandonou toda a verdade, cuspiu a cruz, jogou pedra na cruz, como ele diz no versículo 26, voltou a viver deliberadamente em pecado, já não tem mais sacrifício, não resta mais nada. O livro de 1 Timóteo, querido, 1 Tessalonicenses, perdão, um pouquinho aqui para trás. 1 Tessalonicenses, olha quem é você. Quem somos nós? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses 1, 4 nos diz assim, reconhecendo, irmãos, aí ele nos chama de amados, né? Amados de Deus, a vossa o que mesmo? Como é que ele começa dizendo? Reconhecendo, reconheça isso, a vossa eleição, a vosso chamado. Você não é qualquer pessoa, compreende? Você é amado de Deus e é eleito por Ele, escolhido por Ele. Você não está nesse mundo assim por estar no mundo. Você está porque Ele tem cuidado de você. Ele lhe chamou do mundo para um propósito, de levar essa mensagem de salvação às pessoas, de viver testemunhando por Ele. Esse é o propósito da palavra do Senhor. O livro de 2 Timóteo agora, 2 Timóteo um pouquinho à frente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 1:9 de 2 Timóteo, ele diz assim, falando do Senhor, né, que nos salvou e nos fez o que mesmo? 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.
Antes de, antes de qualquer tempo, ele já chamou você, já preparou um céu, já fez um paraíso para você, compreende, queridos? Mas nós estamos inseridos, não é? Perdidos assim às vezes. Corremos, corremos, corremos e não chegamos a lugar nenhum no fim da história dessa vida, né? Ame mais, sabe, queridos? Seja mais paciente, mais amigo. Converse com as pessoas, ajude o próximo, divida o pão se você puder dividir, sabe? Não deixe seu coração cheio de mágoa, de rancor, de ira. Isso não pertence àqueles que vão morar na eternidade. O capítulo, você foi chamado, o Senhor disse aqui em 2 Timóteo 1,9. O livro de 2 Coríntios. Volta um pouquinho à sua Bíblia, querido. 2 Coríntios, é muito conhecido esse versículo. Capítulo 5 de 2 Coríntios. Capítulo 5 e o versículo 17 de 2 Coríntios. 5,17, nós lemos assim. E assim, como é que diz, queridos? Se alguém está em Cristo, é o que mesmo? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram. Mas ele diz assim, se alguém está, é se está, não é, sabe? Será que eu estou em Cristo? Será que eu de fato sou uma nova criatura? Temos que ser, não é, queridos? Temos que ser, temos que lutar para isso. Temos que abrir mão até mesmo às vezes do nosso direito, sabe? Às vezes nós precisamos dar um passo atrás, queridos, para tomar pulso, para continuar para frente. Retroceder um pouco não quer dizer que você deixou de ser homem, deixou de ser uma pessoa responsável, não, sabe? Às vezes por causa de uma confusão, de uma guerra. Dizem que é melhor evitar acender um fósforo em uma floresta ou em um campo seco do que chamar toda a cidade para apagar um incêndio, sabe? É melhor evitar acender um palito. Qual é a consequência disso? Onde vai dar isso? Pense sempre nisso. Vai edificar a minha casa, vai trazer sequela para a minha família, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Eu estou aqui santificando o nome do Senhor, isso aqui vai ser objeto de escândalo. É bom pensar, sabe, queridos? Oh, meu Deus, me dê sabedoria. E Ele dá, queridos. Ele dá sabedoria para nós. Porque você é uma nova criatura e anda com o Senhor. O capítulo de 1 Coríntios, volte um pouquinho aí, capítulo 6, querido. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis o que mesmo? Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosse o que mesmo, queridos? Comprado com preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado. E sabe qual foi o preço? A morte, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha só o valor da sua vida, o valor da sua compra. Compreende? Você não é qualquer um. Você está, mas não pertence a esse mundo, compreendeu, queridos? Não faz parte. Então, se esse corpo, ele está em cima de mim, dos meus ossos, eu preciso caminhar com ele, então eu tenho que cuidar dele, eu não posso vestir qualquer coisa em cima dele. É por isso que nós cristãos não comemos determinadas coisas, né? As coisas imundas. Não vou comer, não vou beber determinadas coisas, não vou usar determinadas coisas, porque esse templo não é meu, é templo que o Espírito Santo de Deus habita. Ele quer habitar, quer morar, quer me encher. Mas como vai encher um lugar que já está cheio de coisas, não é? De raiva, de ira, de imundícias, das coisas desse mundo. Por isso que o templo é igual um banco desse, tem que estar livre para você sentar, para você ocupar. É templo do Espírito Santo, o meu corpo. Eu não posso fazer dele
aquele que o bem queira, né? É por isso que a mensagem de salvação, ela diz para nós, né? É um templo do Espírito Santo. Você é templo que o Espírito Santo de Deus habita em você. O livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 7, um pouquinho aqui na frente, depois do livro de Coríntios, vem Gálatas, aí depois de Gálatas vem aí o livro de Efésios. Então, o capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 do livro de Efésios. 1:7 nos diz assim: no qual temos o que mesmo? A redenção pelo quê, queridos? Pelo seu sangue, a remissão de quê? Dos pecados segundo a riqueza da sua graça, todos seus pecados perdoados, todos, eu e você purificados diante do Senhor, não temos pecado, porque o sangue do Senhor nos remiu, quando fomos a Ele, quando aceitamos o Senhor no tanque batismal, compreende? Você é livre, é limpo, é um irmão novinho de novo, um bebezinho, né, diante do Senhor. Toda a sua maldade, todos os pecados acariciados ou não perdoados, toda maldade, toda mentira, tudo limpinho diante do Senhor. Meu filho, faça uma nova história. E Isaías diz assim, que nem do nosso pecado ele se lembra mais, né? Lança na profundeza do mar, nem se lembra mais. Ó, queridos, como o Senhor nos ama, não é? Como o Senhor gosta de você, como Ele gosta de mim. Por isso que a lição dessa semana vem falando aí, né? A lição de hoje falava aí que Deus é amor, não é? 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Porque Ele ama a mim, Ele ama você, compreende, querido? Não é esse amor mundano, o amor caiu em desuso, sabe? Tornou-se uma palavra pejorativa, eu te amo, mas tornou-se pejorativo, mas esse amor de Deus é diferente. É amor da cruz, o amor da morte, o amor do sangue, o amor da compra, que ele disse, eu comprei você. Você não é mais escravo, você era escravo e eu te comprei, você não é mais escravo, você agora tem liberdade para caminhar. Aí João vem e diz assim, o que eu vos escrevi para que o vosso gozo seja completo, para que você tenha alegria completa, a alegria, sabe, não pela metade, um gozo, a satisfação de viver completamente. Olha só. O livro de Gálatas, querido, nós já estamos encerrando aqui. Capítulo 3 de Gálatas, depois aí de Coríntios. Capítulo 3, versículo 14 do livro de Gálatas. É o apóstolo Paulo também que escreveu. Capítulo 3, versículo 14 do livro de Gálatas. 3:14, ele diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Gentios somos nós, viu, queridos? Os gentios somos nós, porque nós não somos da linhagem real, né? Nós não somos judeus. O gentio era todo aquele que não era, porque Jesus veio para os seus e os seus não o quiseram, e ele disse assim, agora leva essa mensagem de salvação aos gentios, a todos aqueles que me ouviram a palavra, e eu ouvi, e você ouviu, e amamos a Jesus e nos aliamos a Ele. É nós que somos aqui, nós somos esse povo aqui, esse 14 aqui. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o que mesmo? Pela fé o Espírito de quem? Prometido. Quem é o Espírito prometido? Espírito Santo. Que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, não é? Ele não disse isso lá em Mateus 20:28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação desse século, louvado seja o nome do Senhor, não é, queridos? Está conosco, segurando a nossa mão, vendo as nossas lágrimas vazias, as nossas dificuldades, o sol quente, a fome, a sede, aquilo que nós fazemos pelo amor a Jesus Cristo, terá galardão. Por isso que ele disse, vai ter galardão a sua salvação. E por último, o capítulo 3 ainda, agora é o versículo 9, é o último versículo dessa noite. O versículo 9, ele diz assim, de modo que, quem mesmo, os da onde, querido? Os da fé, são abençoados com quem mesmo? Com quem, queridos? Com o crente Abraão, olha só.
os da fé. Eu tenho que ser um homem de fé, não é? Você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé, porque a fé nos conduz, sabe, à salvação. É aquilo que diz Hebreus 11. O que está escrito lá? A melhor definição de fé, né? De Hebreus 11. Porque a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Aí ele diz assim, ele diz no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados. Você sabe o que é ser abençoado por Deus? Abraão, queridos, na época de Abraão, o dos caldeus tinha asfalto. Os historiadores, os geólogos descobriram que tinha asfalto na época de Abraão. Já tinha água na torneira. Aí Deus vem para ele e diz assim, Abraão, pega tuas coisas, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas para onde, Senhor? Sai, Abraão, que eu vou te mostrar. Abraão, ei, vamos embora, quem é que vai? Vamos embora, quem é que vai? Vamos, vamos. Ninguém. Somente um sobrinhozinho dele, Ló, e o seu pai, que já estava velhinho. Ele tira Arã de Ur e o leva. Na cidade de Arã, ele adoece, morre. E agora, Senhor? Continua, Abraão, continua. Abraão velhinho, mas Senhor não questionou? Você não vê Abraão questionando. Depois, lá na frente, Abraão questiona, mas Senhor, o Senhor vai fazer de mim uma grande nação. Que nação, Senhor? Ô, Abraão, dá uma olhada para as nuvens, para o céu, vê lá as estrelas. Consegue contar essas estrelas, Abraão? A bênção de Abraão estendida às suas gerações. Por isso que ele diz, no versículo 9, do modo que os da fé são abençoados. Eu preciso, sabe, ser abençoado por Deus, mas é através da fé, queridos. As coisas que vêm para a sua mão não vêm pelo seu esforço, do seu braço. E o Senhor diz que nós não devemos reconhecer pela força nem o vigor do nosso braço, mas é a bênção do Senhor que recai sobre nós, compreende? Que faz multiplicar o grão de arroz lá na despensa, que a criança não adoece para você gastar dinheiro, que o carro não quebra, que a moto não quebra, que a bicicleta não quebrou. São bênçãos que o Senhor Deus vai dando, bênçãos invisíveis, guardando, abençoando. Ele diz com o crente Abraão, a mesma herança que Deus deu a Abraão está destinada a você e a mim também, compreende? Ô, queridos, o tempo se foi, né? Deus abençoe vocês. É bom aqui que nós não temos relógio, né? A gente nem sabe o tempo que, se está acabando, se não está, a gente vai falando. Mas eu acho que já chegou o tempo, né? Oremos ao Senhor. Pai Santo, que nós não sejamos mais nenhum de nós, Senhor, mas que sejamos imbuídos e repletos do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, tire de nós, Senhor Deus, aquilo que não pertence ao Senhor. Lave o nosso coração, a nossa mente, e nos faça novamente como os filhos Teus, Senhor. Como um dia o Senhor nos teve por ocasião do batismo, que ainda seja esse mesmo sentimento que o Senhor tem por cada um de nós, ó Deus. Nos livre do mal desse mundo, Senhor, dos homens perversos, da tentação e do pecado, que possamos sempre representar o Teu nome aqui na terra, que possamos amar aqueles que são incompreensíveis, ó Deus, mas que possamos fazer a Tua vontade. Nos dê paz, nos abençoe como a Tua promessa que o Senhor disse, que nos abençoaria com o crente Abraão, que essas promessas se cumpram na vida de cada um de nós que estamos aqui esta noite e daqueles que compõem, Senhor Deus, que compõem a Tua fé, que compõem o livro que está escrito o nome deles na igreja, que compõe o quadro de membros da Tua igreja aqui na terra, que possamos ser de fato um povo diferenciados, porque cremos no poder da Tua palavra e a fé que temos em Jesus Cristo. Nos dê a Tua paz, leva-nos em paz aos nossos lares e da forma que deixamos os nossos lares, possamos encontrar quando regressar, Senhor. Nos dê a Tua paz e o Teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado por ter vindo, viu, à casa do Senhor. Uma feliz semana a todos vocês, viu? Muito obrigado por ter vindo.